São 4h34. A crise econômica está afetando muito mesmo as organizações culturais. São os museus, orquestras, teatros e, enfim, esses são só alguns exemplos. Já teve desmonte de orquestra por causa de falta de financiamento e etc. É uma situação bastante triste, né? Porque a cultura, sempre a cultura afetada quando você tem que tirar a verba de algum lugar, você começa... e uma das pastas, um dos direcionamentos é sempre da cultura. E aí, nesse cenário, o que tem surgido é a manutenção e até mesmo a criação de fundos patrimoniais que podem garantir a sustentabilidade financeira dessas organizações. Nós vamos conversar com a Raquel Coimbra, que é a diretora do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, para falar sobre essa questão. Tudo bem, Raquel? Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, ouvinte Jovem Pan. Me diga uma coisa, para que nós estejamos todos na mesma sintonia. Qual é a definição? Como é que funciona um fundo patrimonial? O fundo patrimonial, ele se assemelha a uma espécie de uma poupança, porque a ideia é que ele tenha uma rentabilidade, né, que seja feita uma gestão do recurso e que seja consumido apenas um percentual dele a longo prazo, de tal forma que ele seja perene, né? E de tal forma que pouco a pouco o percentual, tem nos Estados Unidos uma regra geralmente de 5% ano, é que seja alocado para as atividades das organizações. Então ele é como se fosse uma poupança, com a grande diferença que a ideia é que ele não seja consumido, ele seja perene. E aí ele se torna hoje um instrumento importantíssimo para a manutenção dessas organizações. Tem exemplos aqui no Brasil de instituições que se mantêm, estão atravessando a crise por causa do fundo? Olha, infelizmente a gente não tem grandes exemplos, conforme você falou. Nós temos casos de fundos patrimoniais, em especiais de organizações que constituíram, tem uma empresa atrás, então uma Fundação Banco do Brasil, uma Fundação Itaú Social, algumas famílias são casos exemplares, como a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, mas são organizações que ou pela empresa ou pela família fizeram uma estrutura belíssima. Outras organizações, ou de menor porte, ou que não têm uma empresa ou um grande fundador atrás, estão tendo que correr atrás do prejuízo, né? Num momento tão difícil, muitas vezes, até nas organizações de cultura, fechando as portas para o público, né? Então, diferentemente de outros países que têm uma legislação específica ou mesmo uma cultura para fundo endowment, o país está deixando a desejar numa prática de poder dar sustentabilidade para o nosso setor, né? Para o terceiro setor, digamos assim. Nós não temos grandes exemplos hoje no Brasil na área da cultura, tá? Você falou aí, né, de uma poupança, Raquel. Boa tarde, é Cris quem fala. Boa tarde, Cris. Como é que é feita essa distribuição? Tem uma escolha, tem uma seleção, por exemplo, nós vamos ajudar determinado teatro ou determinada orquestra. É feita uma seleção ou não? Olha, a pergunta é bem interessante, fica a critério no momento de se constituir o fundo. Várias decisões são tomadas no momento de constituição do fundo, né? Para que ele serve, como ele vai ser usado, qual vai ser a meta de captação dele, qual vai ser a taxa de uso, né, do recurso por ano que vai poder ser usado. Uma das decisões, então, é assim, como, para quem, para onde esse dinheiro vai ser alocado. Muitas organizações têm o seu próprio fundo. Então, por exemplo, a gente pega a Fundação Gulbenkian, Metropolitan Museum of Art, o próprio Louvre, eles têm o próprio fundo patrimonial. Nesses casos, o recurso vai para o próprio museu, e eu já ouvi falar de alguns casos que o fundo ele até é uma espécie de um portfólio. Então, olha, você pode invista no nosso fundo patrimonial, que quando a gente for alocar o dinheiro da rentabilidade, você pode escolher se ele vai ser alocado para compra de novas peças do acervo, se ele vai ser realocado para reforma, se ele vai... Então, você tem várias modalidades. E outros fundos, eles podem existir um pouquinho no modelo que você falou. Então, é um grande fundo
que se preza a apoiar uma diversidade de organização. No sul do Brasil, a gente tem um exemplo bem interessante, porque um fundo ele tem um custo de gestão, né? Não é que você cria da noite para o dia como uma poupança que é só uma conta no banco. Ele tem toda uma infraestrutura de gestão financeira, né? Em alguns casos, uma solução interessante para poder apoiar organizações pequenas, né, é fazer um grande fundo, né, e esse grande fundo fazer esse aporte aí para organizações diferentes, organizações que tenham até um museu, uma orquestra, né, com diferente. Então, tem uma modalidade, tem muita opção e muita diversidade, né, muita criatividade para ser feita aqui que o Brasil ainda precisa se apropriar. Eu acho interessante isso que você falou, porque a gente recebe aqui semanalmente na Jovem Pan atores, diretores, produtores de teatro. E eles reclamam, claro, sempre da falta de incentivo, né? E a gente percebe que fora do Brasil é muito diferente, né, Raquel? As pessoas, os políticos, enfim, tem muita preocupação com a cultura. E aqui acho que está em último plano, né? A primeira coisa que eles pensam em cortar é a cultura, né? Não só a cultura, né? Eu acho que o momento crise do Brasil é bastante delicado. A questão do endowment não surge só por causa da crise, é um assunto já de longo prazo. A gente tem um projeto de lei interessantíssimo de 2012, ou mesmo antes. Mas quando vem a crise, é claro que emerge, né? O assunto volta à tona. Uma questão interessante é que o Brasil, muito pela lógica das leis de incentivo, né, desenvolve essa coisa que então, você tem um projeto aprovado na lei de incentivo, e você tem lá o financiador, o patrocinador que dá o recurso para o projeto. Então, a gente tem essa lógica no FUNCAD, na própria Lei Rouanet, e assim vai. Agora, eu acho que nós brasileiros estamos aprendendo um efeito negativo dessa lógica, porque você financia o projeto, mas esquece que atrás daquele projeto você tem uma organização que precisa sobreviver, né? Então, você financia o projeto, mas aquela organização precisa prestar contas, você precisa ter... Eu já vi tantas vezes o financiador reclamar que ele deu um recurso para um projeto, mas depois liga lá, anos, meses depois, e ninguém atende o telefone, as portas estão fechadas. Acabou o dinheiro, né? O dinheiro que vai só para o projeto, a pessoa executa o projeto, depois acabou. Você não permite dar o respiro, o fôlego, o longo prazo. Uma organização não tem uma continuidade, né? O dinheiro para pagar a luz, o computador, os funcionários, você não tem que falar em continuidade. E o brasileiro precisa começar a falar. É muito difícil, porque muitas vezes a gente vê o financiador, poxa, eu dou dinheiro ali para a criança ou eu vou investir num fundo patrimonial? Não tem certo e errado. O que a gente precisa aprender é que os dois são importantes, porque pensar a longo prazo também traz diferença para a organização e para o impacto que essas organizações também culturais têm no nosso país. E nessa linha, né, Raquel, o que também pode servir como incentivo é que, ainda que por caminhos tortos, ou seja, por causa da crise, talvez seja uma cultura que esteja por se estabelecer aqui no Brasil, ou seja, do desenvolvimento desses fundos, a criação de novos meios para o financiamento, buscando uma inspiração, como a Cris mesmo falou, no que outros países já fazem, e que se torne permanente para quando, e tomara que isso não demore, o país saia da crise, né? Eu não tenho a menor dúvida. Dizem que em chinês a palavra crise e oportunidade é a mesma, né? Então eu acho que é isso, a gente vai ter que tirar muitas lições desse momento. E a gente espera que o terceiro setor, e aí eu estou falando de organizações da sociedade civil, incluindo as organizações culturais, possam desenvolver formas das mais criativas, se inspirar nas boas práticas e mesmo nas práticas regulatórias, como as leis dos fundos patrimoniais exemplares dos Estados Unidos, Inglaterra, França, a cultura de doação, o brasileiro também aprender que ele pode doar para uma coisa emergencial, enfim, uma catástrofe, que a gente vê muitas aí no nosso dia a dia, mas também doar para uma coisa perene, conseguir olhar para o longo prazo. Eu espero que esse momento difícil do país faça a gente aprender bastante. Essa é a Raquel Coimbra, ela é diretora do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, o IDES. Raquel, obrigado pelo bate-papo, um excelente sábado para você. Muito obrigada, um abraço. Você está ouvindo Plantão de Sábado.